Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós, na graça e na paz do nosso Deus. Hoje, terça-feira, dia 12 de agosto, estamos aqui neste canal, para a glória de Deus. O nome do canal, A Palavra, a Luz da Verdade. Um canal feito por um desejo de Deus, porque se dependesse para nós fazermos, por nossa conta própria, não o teríamos, mas Deus nos impulsionou assim fazê-lo, porque há um propósito de Deus, Deus sabe todas as coisas. Então vamos iniciar com a oração, apresentar a Ele, para que Ele quem venha dirigir as palavras, para nós aprendermos do que Ele tem a falar conosco por meio do ensino da Sua palavra. Santo Deus e Pai, nesta hora nós te oramos para a Tua glória, e para a nossa bênção espiritual, para entendermos Tua palavra e Tua vontade e a praticá-la. Abençoe em nome de Jesus essa meditação para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Hoje começamos aqui algumas meditações para um auxílio, um benefício espiritual, no sentido daqueles que estão trilhando o caminho da fé, que porventura não está engatilhando bem nos passos de Jesus, na doutrina correta, em dar um bom exemplo de como viver na luz de Deus, como ser um exemplo daqueles que ensinam a palavra, como ser um verdadeiro obreiro de Deus, como ser uma verdadeira ovelha de Deus e como entender o ensino correto de Deus. Nesta manhã, que Deus abençoe, que todos venham assim despertar para aquilo que Deus quer falar com cada um de nós nesta manhã por meio da sua palavra. Eu creio que Deus vai abençoar, abrir a mente de muitas pessoas pela palavra dele. O título do assunto desta meditação, ele é muito vamos dizer, de uma forma bem maleável. Ele é um título de uma meditação de muito cuidado, para a gente não estar a julgar ninguém. O Senhor Jesus mesmo disse quando ele estava aqui, olha só o que o Senhor Jesus disse, e eu tenho procurado colocar isso em prática, eu não julgo a ninguém, porque teve um momento no ato de um adultério, de uma mulher, e foram logo julgar, pecador, adulterou, mas não trouxeram o homem, porque se tivesse trazido, talvez tenha sido apedrejado. Aí o Senhor Jesus disse mesmo assim, olha, o primeiro que tiver pecado, atire a primeira pedra, e saíram um após um. Então, em outra ocasião, Jesus disse, eu não julgo a ninguém eu julgo, mas essa palavra de Deus que eu a falo, ela julgará, mas não é agora no tempo presente, no futuro, no dia do juízo, é que essa palavra vai julgar a todos. Então, a gente temos que entender isso, que só o poder de julgar foi dado apenas a Deus. Nós temos que tratar, quando alguma pessoa estiver errando, a gente tem que entender, procurar orar, procurar ajudar aquela pessoa, mas não criticar nem condenar, porque isso não é bom, porque na medida que a gente julga, nós poderemos também ser julgados. Vamos lá então. Então o título do assunto, o motivo e o destino do mercenário. O motivo e o destino do mercenário. Por que criamos esse título, essa meditação? Para que, se porventura você atenta para alguns motivos assim, se venha tentar e se voltar para não seguir caminhos como o de Balaão,
caminhos de interesse. Por quê? Porque vão ser de morte. Então você tem que atentar. Puxa vida, eu sei que se eu fizer isso, eu estou abrindo, preparando a minha própria forca para a vida eterna, para viver para sempre longe de Deus. Então você que é inteligente, usa a cabeça, puxa vida, eu posso até estar, ou fulano de tal pode até estar se dando bem aqui, 30, 50 anos, mas foi só que, e a eternidade? É questão de usar o raciocínio, a humildade, se contentar com aquilo que Deus nos dá e ser aquilo que Deus quer que a gente sejamos. Vamos lá então. Vamos falar de apenas 3 tópicos, mas antes de tudo vamos dar uma introdução. Um dos principais motivos por que a pessoa pode chegar a ser mercenário, se voltar para a ganância financeira. Olha só, vamos citar dois, há bastante motivos, mas vamos citar esse aqui, ó. Sua cobiça e ambição pelo poder. Por que nós vamos falar desses dois? Porque foi no início de tudo, na eternidade, nos céus, que o arcanjo, o querubim, que era o anjo Lucifer, que regia a orquestra do coral de louvor lá nos céus, quis tomar o lugar de Deus, ele cobiçou, teve inveja, por isso saiu do céu. Então todos aqueles que são imbuídos de cobiça, de ganância, seguem esse caminho triste, e o final, se não se arrepender, é caminho de mortes. Continuando, e logo após vem a inveja e a ganância. Então, depois da cobiça, da ambição, vem a inveja e a ganância. Foi isso, ele teve a ganância de tomar as coisas de Deus, de tomar o próprio trono de Deus. Isso tem levado muitos desses tipos de pessoas a estar correndo o perigo de perder a salvação. Então, vamos para a primeira pontuação aqui. O perigo de deixar Satanás instigar seu coração para a ganância. Então Satanás vem e coloca no coração da pessoa: olha, esse dinheiro aí, ó, olha aí essa oferta, olha essa vantagem aí fácil aí, ó, de você desviar dinheiro, seja numa igreja, seja numa empresa. Olha, tá fácil. Esse dinheiro aí tá fácil. Seja até dentro de uma política, ó, vamos desviar esse dinheiro. Foi o que aconteceu com quem que perdeu a salvação? Um dos seguidores que estava dentro, andando todo dia com Jesus, mas colocando a mão nas ofertas. Quem foi esse? Judas, porque Satanás chegou e sussurrou: olha, pega esse dinheiro, esconde, ninguém está vendo não. E qual foi o fim de Judas? O inferno, se enforcou, e está escrito em Apocalipse: todos aqueles que tiram a própria vida correm o risco de ser já condenado para a morte eterna distante de Deus. Isso está escrito no livro de Judas, próximo a Apocalipse, versículo 11, porque o livro de Judas só tem um capítulo, né? Judas, esse aqui que escreveu esse livro, Judas, não é o Judas que se suicidou, é outro apóstolo de Jesus que tinha o nome de Judas também. Olha só o que diz o versículo 11 de Judas. Versículo 11, já vizinho ao Apocalipse, diz o seguinte: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, quem foram esses 3 homens? Caim teve inveja e ganância, matou o próprio irmão. Quem foi Balaão? Era profeta, era ensinar a palavra de Deus, mas um rei deu uma oferta de dar bastante dinheiro a ele para amaldiçoar o povo de Deus, e ele caiu nessa armadilha do mal e passou a deixar de fazer o que Deus queria e se aliou a pessoas que davam dinheiro a ele para beneficiar. Então é o maior perigo quando
o dinheiro sobe para o coração do homem e que faz do dinheiro o próprio Deus. Aí perde a salvação, foi o caso de Balaão. Então vamos agora para a segunda pontuação aqui. Segunda pontuação. Correndo o risco de condenação decretada. Há pessoas que, por amar muito dinheiro, colocam o dinheiro como se fosse o próprio Deus, está correndo o risco de ter a sua condenação decretada já. Nós vamos ver isso no livro de Tito, capítulo 3, Tito, depois do livro de Timóteo, já perto de Hebreus, já chegando perto de Apocalipse. Tito, capítulo 3, versículo 11. Olha só o que diz. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Porque ela entende por si mesma que já está condenada, porque ela sabe que está fazendo o que é errado, ela está sabendo que está sendo injusta e ela está sabendo que está fazendo o que Deus disse para não fazer. Então, na sua consciência, a sua consciência está latejando dentro dela, ó, isso aí que você está fazendo está errado e você vai colher a maldição. Então tem pessoas que já estão com a condenação decretada. Por quê? Porque caíram na ganância de colocar o dinheiro como o Deus para a sua vida e se desviando de conduzir com a verdade de Deus. E para concluir, aqui já estamos terminando esta meditação que foi de reflexão para um despertamento de uma conscientização, para que enquanto você tiver vida, você ainda tem a chance de se voltar para Deus e sair do caminho de viver procurando a ganância e a cobiça pelo poder no seu coração acima de Deus e fazer do poder, do dinheiro, um Deus para você. A palavra de Deus deixa bem claro. Jesus disse, não podeis servir a Deus nem a Mamão. Quem era Mamão? Era o rei da riqueza. Então, ou você coloca o seu coração só com a riqueza desse mundo e prefere só viver a vida aqui do jeito que você quer, ou então Deus. É o livre-arbítrio, é a pessoa quem escolhe. Deus deixa bem claro, para que ninguém fique inocente quando for no dia do juízo. Ah, mas ninguém me avisou. Ah, ninguém me avisou, não? Os profetas de Deus avisou, ensinando, os verdadeiros profetas ensinando a palavra de Deus. Para concluir, terceiro ponto, não se vende a fé e não se distorce a verdade de Deus, mas se fala dela com sinceridade. A palavra de Deus, você tem que falar ela com temor, com verdade, com sinceridade e com amor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz isso. Olha só o que diz. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aqui fechamos a Bíblia e concluímos esta meditação, chamando aqui para uma humildade de espírito e uma conscientização. Que adianta a pessoa se dar bem aqui? A palavra de Deus diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, tudo que quiser aqui, e perder a sua alma? Meu amigo pastor, padre, bispo, aqui vai uma palavra de uma pessoa amiga que não tem interesse nenhum por nada de estar falando o que vamos falar, porque nós sabemos que estamos na direção de Deus. Seja sincero para com seus membros, seja sincero com você mesmo, com sua alma, porque se tiver falando a palavra de Deus só por interesse financeiro, você pode até se dar bem aqui, 30, 40, 50 anos, viver uma boa vida, mas e por final, sua vida eterna, a sua alma, vai para onde? Não é inteligente a gente se dar bem aqui e depois, na eternidade, a gente sofrer para toda a vida. Então, seja fiel,
Seja fiel. Vai ser a próxima meditação do próximo dia, que vai, eu já vou adiantar aqui, obreiro aprovado. E tem um versículo que nós vamos colocar nessa meditação. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Você pode até ter pouco aqui na terra, porque está sendo fiel. Mas sabe qual é o muito que muita gente está perdendo? Sabe qual é o muito que muita gente está perdendo? Muita gente quer ser rico, ter casa, fazenda aqui. Mas sabe qual é o muito que muita gente está perdendo e corre o risco de perder? É o que é a maior riqueza que muita gente ainda não entendeu. Deus não quer dar só bens aqui, que a nossa vida seja feliz aqui, não. Ele quer dar o próprio céu, a própria morada que ele disse que foi preparar para nós. E muitos estão perdendo e poderão perder, porque quer ser rico, quer o reino que seja aqui na terra. Mas Jesus disse, o reino, a casa vou preparar nos céus. Então é questão de humildade de espírito, ser consciente e ter amor, zelo pela eternidade da sua alma. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, tua palavra, Senhor, é clara e tem ensinado tudo isso. Abençoe que venhamos ser conscientes e humildes e se arrepender se tivermos trilhando o caminho fora da tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos nós e tenha misericórdia de todos nós.